Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o secretário, né, me ajuda agora. Rodrigo, secretário Rodrigo, desculpa, Rodrigo. Ao João, ao Maurício, né, pessoal da Águas, do Estado, da comunidade aqui presente na noite de hoje e os ouvintes da Rádio Câmara. Declaro aberto presente sessão ordinária e solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Sessão ordinária ata 022/2019. Às 18 horas do dia 14 de maio do ano 2019, reunida a sessão ordinária, Câmara Municipal de Guaramirim, com a presença dos seguintes vereadores: Osni Billat, Carlos Ernesto Friedman, Hélio Luiz Raineck, Lorival Charles Long, Eliseu Bisotsky, Adilson Cumim, Admar Antônio Paludo, Gerson Zido Peixe e Ramon da Silva Castro. Constatando a declaração legal, o presidente vereador Osni Billat declarou aberta a presente sessão ordinária e solicitou ao secretário administrativo para que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual após ali deixada conforme foi aprovada por todos os presentes. Ato contínuo, o presidente solicitou a leitura do expediente. Projeto Lei 037, apresentado pela bancada do PMDB, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de manter informativo indicativo de locação nos imóveis utilizados pela administração pública direta e indireta do município de Guaramirim e da outras providências. Indicação 85, apresentada pelo vereador Charles Longo, qual indica o prefeito municipal encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei denominando a Estrada Bananal de Rua José Prefeito Aguiar, no trecho iniciando na rodovia S68, Ponte Ivo Silveira, até a empresa Mauri Glass. Indicação 86, apresentada pelo vereador Eliseu Bisotsky, qual indica o prefeito municipal determinar o setor competente efetuar a implantação de 3 luminárias na Rua José Rover Belegante, mais precisamente nas proximidades da propriedade do senhor Ercílio Gruba, bairro Curticeirinha. Indicação 87, apresentada pelo vereador Eliseu Bisotsky, qual indica o prefeito municipal determinar o setor competente efetuar a limpeza e pintura em todos os abrigos dos pontos de ônibus localizados na Rua José Rover Belegante, bairro Curticeirinha. Indicação 88, apresentada pelo vereador Ramon da Silva Castro, qual indica o prefeito municipal determinar o setor competente efetuar a implantação de uma academia ao ar livre na Vila Progresso, bairro Nova Esperança. Pedido informação 22, apresentada pelo vereador Charles Longo, qual requer ao Poder Executivo os seguintes documentos e informações. Por que as obras de revitalização da Praça da Figueira, no bairro Guamiranga, estão demorando tanto para serem concluídas? Pedido informação número 23, apresentada pelo vereador Osni Billat, o qual requer ao Poder Executivo os seguintes documentos e informações. Primeiro, atualmente, qual é a empresa responsável pelo setor de reparo e manutenção da iluminação pública? Segundo, quem é o responsável pela fiscalização dos trabalhos que a empresa vencedora realiza? Terceiro, quem é o engenheiro responsável que assina pela empresa quanto à manutenção e reparo da iluminação pública? Quarto, quais os critérios adotados para atendimento e agendamento dos serviços de manutenção e reparos? Quinto, quais os certames realizados para reparos e manutenção da iluminação pública nos últimos 2 anos? Sexto, qual é a empresa vencedora do último certame e o número do processo edital? 7. Qual o certame realizado para a compra, fornecimento de material elétrico? 8. Cópia dos contratos assinados com a empresa vencedora da prestação de serviço e venda de material elétrico. 9. Cópia do faturamento, relatórios de medição de janeiro de 2018 até o presente momento. 10º, cópia das últimas arrecadações da COSIP dos últimos 12 meses e sua tabela de cobrança por consumo e testada. 11º, relatório da Celesc para a Prefeitura Municipal de Guaramirim referente à arrecadação da COSIP, bem como repasse e obras autorizadas pela Prefeitura Municipal de Guaramirim para a Celesc. E, por último, 12º, cópia de todos os certames realizados nos últimos 5 anos referente à manutenção e reparo de iluminação pública, bem como da compra de material elétrico. Moção número 8, apresentada pelo vereador Carlos Ernesto Friedman, o qual requer um vídeo ofício, um vídeo de moção, parabenizando o atleta Leandro Giovanni Magalhães da Veiga pela conquista do Campeonato Mundial de Muay Thai em Bangkok, na Tailândia. Ordem do dia. Aprovado por unanimidade em único turno, discussão e votação. Projeto Lei 035 autoriza o município de Guaramirim a celebrar termo de parceria na modalidade de colaboração com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Guaramirim. Em seguida, foi aprovado por unanimidade em segundo turno, discussão e votação. Projeto Lei 033 oficializa e denomina a rua do município, Rua das Oliveiras. Ato contínuo foi aprovado por unanimidade em primeiro turno, discussão e votação. Projeto Lei 034 aprova termo de parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Na sequência, o presidente colocou em discussão a indicação 85, a qual, após discutida, foi rejeitada pela maioria com 6 votos contrários dos vereadores Carlos Ernesto Friedman, Hélio Luiz Raineck, Gerson Zido Peixe, Ramon da Silva Castro, Eliseu Bisotsky e Admar Antônio Paludo.
Em seguida, o presidente colocou em discussão as indicações 86 a 88, os pedidos de informações 22 e 23 e a moção número 8, os quais, após discutidos e justificados, foram aprovados por unanimidade. Concluída a ordem do dia, o presidente concedeu a palavra para as explicações pessoais, onde os senhores vereadores fizeram suas colocações. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 16 de maio, com início das 18 horas, com a seguinte ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto Lei 034. É isso, presidente. Coloca a ata em discussão. Em votação, quem tiver de acordo, como está, ata aprovada. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente. Ofício Gabinete 169. Senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e votação desta casa em regime de urgência. Projeto Lei 036 altera dispositivo da Lei 1883 do ano de 1995, que estabelece o Estatuto do Magistério. Atenciosamente, Luiz Antônio Chudino, prefeito municipal. Ofício recebido da SIAG. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente a SIAG, pessoa jurídica de direito privado, vem respeitosamente, por meio do seu representante legal abaixo-assinado, com o objetivo de registrar que a entidade estará promovendo uma missão a Brasília nos dias 26 e 27 de junho de 2019. O objetivo principal da missão será de estreitar relacionamento com os nossos representantes políticos, bem como com a defesa duplicação da BR-280 e contorno ferroviário junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Diante do breve exposto, reiteramos cumprimento e convidamos a Vossa Senhoria para participar da missão citada. Cordial abraço, Gilberto Ronqui, presidente da associação. Indicação 89. Senhor presidente, o vereador abaixinado com mais alojamento indica ao prefeito municipal determinar o setor competente efetuar a roçada e limpeza das testadas da rua 270, rua Arthur Sardanha, no bairro Caixa d'Água. Sala de sessões, Eliseu Visotsky, vereador. Indicação 90. Senhor presidente, o vereador abaixinado indica ao prefeito municipal determinar o setor competente efetuar a implantação de iluminação pública na rua Arthur Sardanha, no bairro Caixa d'Água. Justificativa. Tal solicitação é feita, já vista que atualmente a referida rua possui iluminação pública apenas numa parte, sendo que o restante está às escuras. Sala de sessões, Eliseu Visotsky, vereador. Indicação 91. Senhor presidente, o vereador abaixinado com base no regimento indica ao prefeito municipal determinar o setor competente efetuar a contratação de um caminhão hidrojato para realizar a limpeza da tubulação localizada no loteamento Zermiano e bairro Amizada. Justificativa. A referida solicitação já foi feita na sessão realizada no dia 28 de março de 2019, sendo que na oportunidade teve vereador que questionou a minha solicitação. No dia 11 de abril recebi a resposta da administração municipal informando que a limpeza da referida tubulação já tinha sido providenciada. Recentemente fui ao local verificar e, para minha surpresa, constatei que a tubulação continua igual, ou seja, entupida com areia. Sala de sessões, Charles Long, vereador. Indicação 92. Senhor presidente, o vereador abaixinado com base no regimento indica ao presidente da Câmara de Vereadores encaminhar um ofício à secretária da Anvale, senhora Juliana Demarque, com a finalidade de convidá-la a participar de sessão ordinária desta casa, a realizar-se no início do mês de junho, visando prestar informações a respeito do projeto Recuperar do Governo Estadual. Sala de sessões, Charles Long, vereador. Indicação 93. Senhor presidente, o vereador abaixinado indica ao prefeito municipal determinar ao setor competente que seja encaminhado mensalmente à Câmara Municipal de Guaramirim uma prestação de contas da Organização Social Santé, a qual irá administrar o Hospital Municipal Santo Antônio. Sala de sessões, Carlos Ernesto Friedman, vereador. Haja visto o senhor prefeito municipal ter encaminhado o projeto de lei número 036/2019 em regime de urgência e de conformidade com que determina o artigo 170 do regimento interno, coloca em votação o regime de urgência do referido projeto de lei. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paludo. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, do público aqui presente. Eu só queria esclarecer algumas coisas em relação a esse projeto, senhor presidente. Na verdade, a gente está só incluindo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e a Secretaria de Esporte e a Cultura, para eles que sejam enquadrados no mesma regência de classe do Estatuto do Magistério, né? Que, na verdade, eles já recebem esse 10% de regência, mas não estava incluso essas secretarias nessa regência. Então, é só para legalizar realmente, para que eles recebam esse 10% de maneira legal. Então, eles já recebem isso, mas estamos só formalizando esta lei para que ela fique dentro dos conformes. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Regime de urgência que deu em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereador Liseu. Boa noite a todos, a todas. Esse projeto aqui, 036, presidente, ele veio em regime de urgência aqui, mas ficamos meio com o pé atrás, então realmente não vou votar nesse projeto hoje sem não ter um parecer jurídico nisso aqui. Vereador, nós vamos só votar o regime de urgência. Eu já convoco as comissões aí para uma próxima sessão dar o parecer, que nós temos 30 dias para votar, né? Fica só em discussão o regime de urgência. Quem tiver de acordo, peço como está o regime de urgência aprovado. Projeto de lei número 34/2019, aprova o termo de parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação, quem tiver de acordo, penso começar o projeto 34/2019, aprovado em segundo turno, discussão e votação. Indicação 89 e 90/2019, de autoria do vereador Liseu Viçoski, com a palavra, vereador. Mais uma vez, boa noite. Faço as duas indicações na noite de hoje, a 089 e a 090. Até o nosso assessor aqui vai mostrar umas fotinhas aqui que realmente o que a gente pede é porque precisa e se faz necessário, né? Então, estou pedindo a limpeza dessa rua aqui. Até teve uma discussão muito forte na internet por causa disso aqui. Fomos xingados, tá, senhores? Por causa disso aqui, tá? Não esse aqui, volta ali, bora. Essa rua aqui, tá vendo? Isso aqui é a Sardanha, é a rua Sardanha, né? Lá embaixo na caixa da água. Então, Arthur Sardanha, né? Esse nome dessa rua. Isso. O mato tá realmente terrível, gente. O capim tá muito alto e precisa, que é uma parte que não tem iluminação. Também estou pedindo a iluminação nessa rua aqui também. Vocês podem ver que tem poste aqui na outra indicação, já estou pedindo a iluminação. E aqui ocorreu aquele acidente, né? O vereador Charles deve de lembrar, com uma moça aí, né? Até gostaria que o vereador comentasse isso aí um pouquinho, se for possível. Boa noite a todos. Na verdade, próximo a essa rua ali, houve uma moça foi violentada e morta ali, né? Justamente. Então, isso faz aí já uns 5 anos por aí. E aí, então, o pessoal está preocupado novamente com esse capim alto ali, tem que ser feitas as roçadas. Tá? Eles também solicitaram para mim, eu inclusive tinha passado na ocasião para o secretário, mas disse que iam ser feitos, mas até agora não foi feito ainda. Então, obrigado, vereador. Então, a gente pede aqui realmente, com urgência, que seja feita essa limpeza, né? E o mais breve possível, já da indicação 90, colocar a iluminação pública nesse espaço aqui, que são em torno de, eu acredito, uns 800 metros, 1 quilômetro talvez, mas é necessária a iluminação nesse trecho aí, tá bom, gente? Obrigado, presidente. Se alguém queira questionar a indicação, está aberto. Ali eu até sugiro que sábado que vem agora, né, que o prefeito pega mais 10 cargos comissionados, vai lá, roça aquilo lá, já aproveita e planta arnica, né, para melhorar isso aí, para ficar bom. Talvez não é uma obra do governo federal e nem estadual, é uma obra do município. Coloca as indicações em votação, quem tiver de acordo, pensa que está a indicação 89 e 90 aprovado. O meu jovem, tu apaga a luz da tua caminhonete aí que ela... Isso, obrigado. Obrigado. Indicação 091 e 092, de autoria do vereador Charles Long, com a palavra, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, senhores e senhoras que se encontram nesta casa. Boa noite aos ouvintes da Rádio Câmara. Sejam todos bem-vindos. Presidente, eu faço a indicação 091, solicitando aqui, mais uma vez, a limpeza da tubulação localizada no loteamento Zermiane, que ainda encontra-se entupida com material, com areia, né? Eu estou sugerindo, então, que o município contrate aí um caminhão hidrojato para realizar a limpeza da tubulação. A referida solicitação já foi feita, foi na sessão realizada no dia 28 de março, sendo que na oportunidade teve vereador que me questionou minha solicitação. No dia 11 de abril, eu recebi a resposta da administração municipal, informando que a limpeza da referida tubulação já tinha sido providenciada. Recentemente,
fui ao local verificar e, para minha surpresa, constatei que a tubulação continua igual, ou seja, entupida com areia. Ó, essa é uma foto antes daquela minha indicação. Volta, essa aqui. Aí foram lá, realmente limparam aqui um pouco essa areia aqui dessa caixa aqui, né? Mas a tubulação pode voltar. É isso, ó, a tubulação continua entupida. Essa aqui temos 2 tubulações, então o pessoal está pedindo que essa tubulação aqui seja também limpa, desobstruída, né? Aqui é do outro lado, né? Do outro lado também ela está entupida, é a mesma tubulação. Então é isso que nós estamos solicitando, para que seja providenciada a limpeza dessa tubulação. A outra indicação que eu faço, presidente, é endereçada ao senhor, que o senhor encaminhe um ofício à secretária da Anvale, senhora Juliana Demarque, com a finalidade de convidá-la a participar da sessão ordinária desta casa, a realizar-se no início do mês de junho, visando prestar informações a respeito do projeto Recuperar do governo estadual. Aquele projeto do consórcio, da parceria aí do governo do estado com os municípios, né, que os municípios agora passariam, o governo do estado estaria repassando recursos a nível de associação dos municípios, né, no caso aqui a nós, a Anvale, para depois ser custeado os trabalhos que as prefeituras estariam fazendo dentro dos limites do seu município. No caso, nós, Guaramirim, temos a S68, né? E temos um bom trecho, né, da S68 entre Guaramirim e Massaranduba, e temos também que na verdade é a mesma rodovia, S68, mas conhecida como Rodovia do Arroz, que pega ali da BR-280 e vai até a divisa com Joinville. Sem considerar que temos também hoje o trecho urbano da BR-280, que também foi estadualizado, que vai da Ponte do Portal até o entroncamento com a Rodovia do Arroz. Então, todo esse trecho de rodovia passaria a ser, a manutenção ser feita pelo município. Mas o objetivo de estar convidando técnicos da Anvale é exatamente para a gente conhecer a fundo essa proposta do governo federal, do governo estadual, porque a preocupação é que o município vai estar, digamos assim, assumindo mais um serviço, né? E aí a gente precisa saber, só vai vir recursos ou, além dos recursos, também, digamos, será disponibilizado algum maquinário? Eu cito a questão de maquinário porque entre Guaramirim e Massaranduba não se pode mais fazer uma operação tapa-buraco. Ali tem que ser feito a raspagem de toda a camada asfáltica que hoje tem e ser colocado uma camada nova, uma nova pavimentação, né? E aí nós sabemos que esse maquinário o município não dispõe para efetuar roçadas, para de repente fazer uma operação tapa-buraco. Isso o município teria condições plenas, mas teria até maquinário para essa finalidade. Agora, para fazer uma nova pavimentação, para arrancar né, então aí o município não tem. Então, como é que ficaria isso? E outros detalhes que eu acho que é importante que nós, vereadores, tomemos conhecimento, para que amanhã depois não seja isso um presente de grego, né? Entende que o município vai estar assumindo, aí os municípios vão estar assumindo, mais uma responsabilidade que até então é do governo do estado. Era isso, presidente. Muito obrigado. Se alguém quer questionar as indicações 92 e 91... Peço a palavra, senhor presidente. Em questão à indicação 091, eu sou morador daquele bairro ali, e eu não sou contra a indicação, muito pelo contrário, mas eu quero alertar o vereador que nós temos um problema ali muito grave. Quando foi liberado esse loteamento ali, não foi feito um projeto, uma avaliação correta de toda a bacia hidrográfica dali. Então, a água tem que passar num tubo de 1 metro, toda aquela água daquela bacia. Então, ali
e aqueles morros, mexendo naquele morro, vem tudo quanto é barro de cima, passa tudo por ali. Gente, você limpa hoje, a semana passada estava tudo cheio de água com as ruas de volta. Tudo de volta. Então nós temos um problema estrutural muito sério ali. Ali tem que fazer ainda tem tu sabe, tem uma rua ali, vereador, que ali era necessário fazer uma tubulação para cortar aquela tubulação no meio, poder limpar, e a proprietária não deixa. Não deixa nem colocar uma enxada em cima do terreno. Quer dizer, nós temos ali, fizeram um loteamento de maneira irresponsável, e está aí agora nós estamos com um problema muito sério. A minha casa, sabe, tanto é que até a Paulo Schmidt, que é uma das ruas de cima, ali deu quase 1 metro de água. Entrou água na minha casa, entrou água em todos os casos do vizinho ali, quer dizer, então o problema é estrutural. Ali tu limpa hoje, a primeira enxurrada que deu no morro vai encher de volta. Então nós temos que tomar uma providência mais séria ali. É complicado, ali fizeram um loteamento ali para enganar a trouxa. Infelizmente, eu estou morando lá, se pudesse vender eu vendia, mas não tem nem quem compre mais. Entendeu? Então, complicado. Mas vamos tentar melhorar. E também queria fazer um comentário também, senhor presidente, em relação ao 092. Eu acho de fundamental importância que venha aqui dar uma explicação, que para mim isso aqui é um presente de grego. Porque o Estado está quebrado, não tem dinheiro para manter as nossas rodovias e querem passar esse ônus para o município. Então, tenho certeza absoluta que aí tem coisa errada. Porque não conseguem tampar um buraco, vão fazer uma rodovia e vão passar para o município, isso aí tem coisa errada. Me desculpa, vereador, mas nós precisamos de uma explicação aqui muito, muito bem convincente, para a gente assumir um negócio desse aqui. Eu acho que é complicado. Portanto, é importante que venha explicar, mas realmente eu tenho certeza que é um presente de grego. Obrigado, presidente. Indicação continua em discussão. Presidente, peço. Vereador Charles. Concordo contigo, vereador. Eu acho que por isso mesmo que estou fazendo essa solicitação para que a Unvale, né, responsáveis da Unvale, porque eu sei que essa reunião com a Casa Civil do Governo do Estado foi feita através das associações. Primeira discussão foi com a FECAM e agora depois foi começado a ser feito separadamente, né, no caso. E no caso a nossa, aqui a Unvale, já existe um consórcio, então poderá, digamos, já estar recebendo recursos do Governo do Estado, aquele valor que o Governo do Estado falou que vai depositar um fundo com 74 milhões de reais para essa finalidade, já poderia estar recebendo já no próximo mês, mas eu acho que é importante a gente conhecer a fundo esse projeto, porque uma coisa é certa, tá? A partir do momento que o município, digamos assim, aceitar essa questão, é mais uma cobrança que vem em cima do município. E nós, vereadores, seremos, se nós já estamos cobrados hoje, seremos cobrados mais ainda. Então, eu acho que é importante fazer esse esclarecimento e também nós fazermos os nossos questionamentos. Então, eu gostaria até, presidente, que nessa sessão, se a gente pudesse saber antecipadamente quando que eles vão nos atender, porque aqui eu coloquei na primeira sessão do mês de junho, né? Mas com certeza, para a gente poder também até estar mobilizando um pouquinho mais as lideranças da comunidade para estarem aqui, a SIAG, enfim, outras comunidades, para o pessoal também questionar isso aí, né? E também ter esclarecimento a respeito disso. Era isso, muito obrigado. Continua em discussão, as indicações. Eu dessa primeira 91, eu queria só fazer aqui uma colocação. Se as tubulações não serem limpas aqui na cidade, levaram 2 anos para começar a abrir as tubulações. As caixas têm que ser abertas cada 90 dias no mínimo. Isso é uma regra, tá? Eu pedi aqui abrir a boca de lobo da Estrada dos Perdidos, até hoje ninguém falou ainda, já faz 2 anos e pouco. Então, pessoal, vamos se ater nas coisas que são necessárias e urgentes. A quanto essa aqui, vereador Charles, a 92, o secretário amanhã já toma forma, né, secretário, para mandar fazer esse ofício para a Unvale aí, convocando aí a senhora Juliana Demarque aí para vir aí, e como o Charles, vereador, colocou, é importante ela avisar com antecedência e esperamos que ela não falhe no dia, porque nós queremos realmente fazer uma movimentação e fazer os convites da forma que o vereador colocou. Indicação 91 e 92 em votação. Quem tiver de acordo, pensa com essa indicações aprovadas.
Indicação 093/2009, de autoria do vereador Ernesto Friedman. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente. Conforme a gente ficou sabendo, né, a OS Santé vai tocar o nosso hospital. Eu estou solicitando ao prefeito que nos forneça uma prestação de conta mensal, porque o município ele vai injetar, bem dizer, 950 mil por mês, e essa prestação de conta, ela é muito necessária. Muito necessária. Por que eu falo isso? A última OS que administrou o hospital, a São Camilo, quando ela foi embora, ela levou aproximadamente 2,5 milhões de reais. Isso gerou uma ação civil pública, está em andamento ainda, lógico, e esse montante simplesmente desapareceu. Então, senhor presidente, eu estou solicitando que o senhor até exija do executivo que essa prestação de conta nos venha mensalmente. Tá bom, presidente? É isso. Indicação, se tiver necessidade de estar em discussão. Eu acho que o vereador está certo, tem que mais que fazer mesmo. Eu acho que tomara que o processo que está gerando contra a São Camilo, tomara que eles devolvam esse dinheiro. Não é culpa de nenhum administrador, mas está claro que eles investiram em outro hospital, coisa que não podia ter feito. Mas está na justiça, a justiça vai tomar as devidas providências. Indicação 93. O vereador Paulo quer discutir a indicação? Eu só quero fazer mais um comentário, presidente. Vereador Ernesto? Eu acho assim, ó. Eu acho que naquela gestão, se o executivo tivesse cobrado realmente, fiscalizado, tanto o executivo quanto o legislativo, não teria dado essa lambança de agora a gente ficar, né, a gente descobrir que a São Camilo, na verdade, roubou do nosso município um montante de, bem dizer, 2,5 milhões de reais. Então, isso é esse tipo de situação que a gente tem que evitar. É esse tipo de situação que nós estamos aqui para fiscalizar. E isso nós temos que fiscalizar em cima, mês a mês, para não chegar daqui uns 5 anos, a Santé roubou mais 10 milhões. É isso, presidente. Vereador Paludo? Peço a palavra, senhor. Eu até tive por surpresa aqui, na nossa mesa aqui, tinha um convite para os vereadores participar da reunião que foi hoje às 11 da manhã. Mas eu fui convidado, não sei se vocês foram convidados. Eu fui convidado, além de passar o e-mail, me passaram no meu zap, me ligaram convidando que tinha a reunião hoje às 11 horas, lá estava eu, o vereador Ramon e o vereador Charles, né? Que eu acho que é de interesse da gente saber como que funciona, não sei se vocês foram avisados ou não, mas nós estávamos presentes lá, porque realmente é uma coisa que preocupa, mas eu fiquei muito feliz com as colocações que recebi lá. Eu acho que não sou eu que vou fazer a explanação bem certinha como vai acontecer essa transição, mas eu gostei muito do que vi, inclusive para dar uma resposta já ao vereador Ernesto, em relação aos controles, vai ser feito, já foi acordado previamente, que vai ser feito uma prestação de conta mensal com a administração e com a Câmara de Vereadores, e uma prestação de conta, cada 3 meses vem aqui mostrar para nós tudo na transparência mais possível, né? Inclusive extratos bancários, movimentação financeira, tudo relatado em relação à administração da Santé. Então, tem mais umas coisas que a gente podia falar, mas eu só vou fazer esse comentário que eu fiquei muito contente da explanação que eu recebi hoje em relação à administração do hospital. Muito obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Comim. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar os colegas vereadores e os funcionários dessa casa, o pastor Rude, enfim, a todos que se fazem presente aqui. Essa reforçando aí as palavras do vereador Ernesto,
a questão da São Camilo, eu fiquei, principalmente o primeiro ano aqui, ó, era toda a sessão, voltar falando na São Camilo. Volto a dizer, que eu falei na última sessão, a São Camilo passou pelo nosso hospital e prestou um ótimo serviço. Agora, o ex-prefeito Lauro e a administração sempre foram taxados aqui, né, por que mandaram embora. O porquê mandaram embora? Porque mandaram embora porque os caras não eram honestos, os caras não prestavam conta de nada. Então isso aqui serve de exemplo para essa bancada de vereadores aqui, está cobrando todo mês, não só da Santé, mas da administração, que passa esse relatório, porque depois vai passar aqui 4, 5 anos, a gente não vai estar mais aqui. Talvez alguns voltem, né? Mas na última eleição aqui, do que passaram aqui, só tem um. E de repente na próxima eleição, de repente não pode, nenhum de nós pode estar aqui, né? Então, que a gente possa deixar um legado para a comunidade Guaramirim, que nós cobramos sim. E essa entidade Santé, eu tive 3 vezes na cidade de Campo Alegre, fui acompanhar alguns familiares aí, cirurgia de cataratas, e vou dizer, é um atendimento de primeira, Campo Alegre. Olha, espero que eles prestem o mesmo serviço no nosso município de Guaramirim. Eu acho que, não tenho dúvida, que eu acho que quem vai ganhar com essa entidade vindo administrar o hospital vai ser a comunidade, o povo guaramiriense, não tenho dúvida que vai ganhar com esse atendimento. E esperamos, o presidente fala, que volta a nascer os guaramirienses, né? Porque está descartado. Então, infelizmente, mas eu vou continuar cobrando, que nem o presidente, porque com 3 centros cirúrgicos que nós temos dentro do nosso município, é um absurdo não nascer guaramiriense, tem que ir para outras cidades, né? Seria isso, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Vereador Eliseu. Falando um pouquinho do convite aqui que o vereador Paludo falou, eu fiquei estranho, porque eu acho que um convite para uma reunião, ele deve ter pelo menos uma semana de antecedência. Ontem não tinha sessão, veio esse convite ontem, hoje cheguei aqui e estava aqui. Eu não tenho muito tempo de ficar olhando em grupo, WhatsApp, coisa errada. Ninguém ligou. Então, realmente fiquei até surpreso dessa reunião. Acho até um pouco de falta de educação, de respeito desse povo convidar a gente em cima do horário. A gente tem compromisso, eu tenho minha firma, tenho meus empregados, tenho os munícipes para atender. Então, quando eles quiserem convidar, eles têm que convidar pelo menos uma semana de antecedência, para a gente se programar também. A questão da São Camilo, a São Camilo, eu acho que era 560 mil que levava do município, né? Como uma coisa assim, né? Eu não entendi de que forma que eles roubaram, porque eu acho que era só esses 560 mil. Vocês imaginam com 1 milhão e pouco que está sendo gasto. Então, se 560 ainda conseguiram levar, tem coisa errada nesse meio. Tudo bem, mas vamos fiscalizar, tem que olhar. Realmente o Ernesto trouxe aqui ontem alguma situação, acho que tem alguma coisa de errado nesse meio. É isso, presidente. Indicação, continua a discussão. Essa palavra, presidente. Doutor Hélio. Boa noite, presidente. Boa noite aos meus pares, aos... O secretário foi embora? Foi. Então o secretário foi embora. Ao ex-vereador, enfim, ao pastor Rude, a todos os presentes aí, aos ouvintes da Rádio Câmara. O que me crassa o juízo a São Camilo ganhava 560, é isso? A Santé, 960. 948, para ser bem exato, estão me corrigindo aqui. Na época da São Camilo, a minha netinha nasceu ali no hospital. Não faz tanto tempo. Se nós jogarmos em cima o índice inflacionário, ele não vai dar de 560 para 948. Isso aí qualquer leigo sabe. E por que não? Se nós temos 3 centros cirúrgicos, se já se fazia cirurgias de alta complexidade, e agora não se consegue inserir nesse meio
a maternidade para nascer guaramirense, eu acho que tem alguma coisa aí muito errada. Eu não sei, não entendo, gostaria que os meus pares, eventualmente, se pronunciassem a respeito, porque isso não é possível. E isso não é possível. Tem alguma coisa errada aí, tem algum cálculo errado. Muito obrigado. A indicação... Peço sua palavra. Quem falou uma vez, eu vou deixar só falar mais uma vez e não vou permitir mais. Vereador Ernesto. Eu também concordo com o senhor, Tutorelli. Concordo porque 560 mil hoje, se antes eles tocavam, ou foi uma cachorrada muito grande da forma que fizeram o convênio, certo? Porque se tivesse bem certinho, se estivesse funcionando certinho, não teria hoje uma ação civil em cima da beneficência Camiliana do Sul. Então já foi comprovado, já está nos inquéritos, que o rombo foi de R$ 2.478.500, certo? Então, numa dessa, reduzir o custo, no particular ou no plano de saúde, porque não pode, uma diferença muito grande de dinheiro. É uma diferença onde foi. Aí eles alegar que investiram na São Camilo de Concórdia. Como é que eles vão pegar o nosso dinheiro aqui e investir em Concórdia? Mas que palhaçada de convênio que é esse? Eu tenho certeza que a Santa Fé agora, a Santé agora, está sendo bem executado. Foi muito bem feito o edital, foi muito bem feita a licitação, onde veio 14 ou 12 OS, 2 só se proporam e a Santé venceu. Mas isso foi feito um estudo muito grande em cima disso aqui. Hoje a gente tem no hospital, são 710 mil reais, eu acho, de folha de pagamento. Isso, só de folha. Eu não entendo como é que a Santé, como é que a São Camilo conseguia manter ali com 560 mil. Eu não entendo. Isso que eu não entendo. Agora, a Santé, eu entendo de que forma que eles conseguem. Vão tentar manter com 950 mil. Vão tentar ainda, eu acho. Eu quero uma réplica. Em cima daquilo que o Ernesto falou, eu faço o seguinte juízo de valores. Se, em tempos pretéritos, a São Camilo ganhava 560, mantinha o centro cirúrgico para que nascesse em Guaramirense, e ainda conseguiu desviar R$ 2.478.439,40, conforme a ação civil pública, então agora também tem algum cálculo errado. Que não é possível não ter um cálculo errado aí, porque a inflação não deu para isso. Ou então inchou-se de tal forma a folha de pagamento, que vai tudo para a folha de pagamento. Aí eu não sei, mas eu gostaria... Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver a folha de pagamento da época, corrigir a folha de pagamento da época, confrontar com a folha de pagamento de agora, para ver onde é que está esse buraco negro. Isso aí está um buraco negro. Tá? Então, gente, isso aí é inexequível. Isso aí é inexequível. Quer dizer, os nossos impostos, os impostos dos senhores, dos munícipes, está sendo tudo jogado fora. Pelo amor de Deus, assim não dá. Muito obrigado, desculpa o desabafo. Vereador Ramon, vamos lá. Presidente, estive hoje, juntamente com o vereador Paulo, como mencionou, a questão que o doutor Hélio, vereador, questionou sobre a maternidade, a gente questionou também, a gente questionou sobre essa questão. A informação que a gente teve do diretor foi que a maternidade de Guaramirim foi fechada quando a São Camilo assumiu. Você estava lá e ele falou que foi fechado. Em função de quê? Hoje, para se manter uma maternidade aberta, tem que ser 24 horas,
tem que ter uma equipe médica, né, um quadro médico 24 horas por dia. Né. A questão do turno de funcionamento, o médico não pode trabalhar 24 horas, tem que trabalhar um período de 6 horas. Então, são praticamente 4 equipes de médica, que tem que ter um obstetra, um anestesista, a equipe cirúrgica. Enfim, foi alegado para nós hoje, né, que como tem aí duas maternidades a um raio de 8 km, 10 km, né, não é viável a se ter. Claro que sou a favor que tenha essa maternidade, né, que se dê jeito. Né, então, vão estar trabalhando aí com dinheiro do município, vão abrir agora para a questão dos convênios particulares. Então, se pode ter, sim. Né? Então, a gente vai cobrar essa questão, mas isso foi a resposta que foi dada para nós hoje, é a questão do custo, de também se ter uma UTI infantil, né, para eventuais problemas, como complicações, né, aos nascimentos. Então, essa é a explicação que a gente tem para passar sobre a questão da maternidade. Senhor presidente, eu não falei ainda, só rapidamente, tá? Porque a indicação demora muito, a gente escuta, mas a São Camilo foi passado e presente. Na verdade, a São Camilo saiu de Guaramirim porque não tinha o alvará sanitário. E isso foi porque a São Camilo saiu. E questão da justiça, que se faça justiça, se for de fato aconteceu. E questão, senhores, eu estive, antes dessa reunião, que os senhores foram, aí que eu não estive presente, falei particular com o Valmor, que vai dirigir o hospital, o Hilário Dalman, que é um dos dirigentes da Santer, e o Jefferson. Estive com eles aí mais de 1 hora conversando, a intenção é muito boa, eles vão trabalhar dentro de um limite, vamos ter mais de 200, 300 cirurgias semanal, vocês sabem disso, quase todas as especialidades, não alta complexidade, não quero aqui desfazer o que o doutor Hélio disse, a São Camilo não conseguiu fazer alta complexidade porque não tínhamos UTI, mas fazia média complexidade e cirurgia geral. Nós temos aqui a Janinha, que eu acho que já aposentada do hospital, e entende bem, muito mais do que qualquer um de nós, o que custa para manter uma ala pediátrica, né, Janinha? Obstétrica e pediatra. Não dá. Com esse valor, não dá para nascer neném em Guaramirim. Por quê? Tem que se contratar uma equipe completa, tá, de cirurgiões, anestesista só para a ala, tá, de obstetria. Então não dá. A Janinha sabe aí ela do que eu. Então é uma coisa que nós somos aqui, eu já falei para o senhor presidente, nós todos estamos aqui para quê? Fomos eleitos o quê? Para fiscalizar. Estamos aí, nós vamos fiscalizar as contas. Se não estiver dando, nós vamos tomar providência. Vamos deixar começar a acontecer primeiro, aí depois nós vamos ver. Deixa acontecer. E nós estamos aqui para quê? Para fiscalizar aí, gente. Tá? Boa noite a todos e obrigado. Tá? Quero fazer o meu comentário também, eu acho que a indicação já se tornou extensa demais. A São Camilo foi muito bem aceita em Guaramirim, o povo tem saudade. Espero que a Santé seja igual ou melhor. Tá? Agora, que ela foi tocada com 570 mil e tinha pediatria e a maternidade junto, né? Gente... E aí esses aí agora vão levar quase 1 milhão, nada contra. E não tem a maternidade nem a pediatria. E eles ainda sobrou dinheiro para mandar para a Concórdia 2 milhões e 400. Esse é problema da justiça, não é mais problema nosso, deixa resolver o que for resolvido. Eu só espero, eu acho que é muito dinheiro para tocar o hospital sem a maternidade e sem a pediatria. Essa é a minha opinião. Eu acho que 970 mil podia até tocar. Né? Mas eu não quero aqui mais discutir, a indicação está em votação, quem tiver de acordo, pelo como está, a indicação 093 aprovada. Gostaria de aproveitar, vereador Comim. Questão de ordem, senhor presidente, preciso me retirar. À vontade. Nós temos na noite de hoje, eu queria abrir aqui um pequeno precedente e dar oportunidade, vereador Hélio. Questão de ordem, vou me retirar também. Tá bom. Nós vamos abrir um precedente que antes de nós atender o nosso convidado para a noite de hoje, para falar sobre o Maio Amarelo, e para dar uns 5 minutinhos para o pastor Rudy, aí, que é importante para nós todos aqui na reunião da noite de hoje. Né? Depois, em seguida, daí nós vamos falar sobre o comitê do gerenciamento da bacia, né, da hidrográfica. Pastor Rudy, da tribuna aí, 5 minutinhos aí.
Vai ter um filmezinho para nós ver aí? É só uma imagem. Ah, tá. Boa noite, senhor presidente. Na sua pessoa, eu cumprimento os demais vereadores também, aos ouvintes da Rádio Câmara e todos os presentes aqui nessa Casa de Leis. Nós estamos com uma campanha essa semana, que na verdade nós vamos ter pequenas ações no sábado, dia 18 de maio. Dia 18 de maio, então, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, nós estamos com algumas ações durante essa semana nas redes sociais e também em alguns pontos da cidade. Nós colocamos nas secretarias, colocamos em órgãos de defesa, né, de garantia de direito da criança e adolescente, também algumas coisas para relembrarem essa data. Só a título de informação, essa data foi implantada, na verdade, no ano de 1973, uma criança chamada Araceli Cabreira Sanches Crespo foi encontrada morta com sinais de violência sexual. 27 anos depois, foi implantado, então foi criado no dia 18 de maio, mesmo dia em que ela foi encontrada morta, foi criado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Só para nós nos situarmos, em Santa Catarina, 10 crianças por dia são atendidas no estado, vítimas de abuso e algum tipo de negligência. E leia-se que o abuso não é só a violência sexual, é o abuso físico, é o abuso psicológico e o próprio abandono que a criança sofre, né, por ser incapaz. Então, essa data é exatamente para relembrar as pessoas e conscientizar as pessoas. Infelizmente, são quase 3.800 casos no estado de violência e abuso contra criança e contra adolescente, e infelizmente digo que esses casos acontecem por pessoas próximas à criança. Leia-se padrastos, pais, avós, enfim, tios, pessoas que são muito próximas à criança. Então, por isso que nós estamos pontuando, graças a Deus, o nosso município, a gente poderia celebrar isso de maneira muito melhor, né, mas nós temos, em via de regra, aí, um caso por semana. Acontece algumas vezes de, numa semana, aparecerem 2, 3, 4 casos, mas eu vou usar um termo que eu não gostaria de usar. Infelizmente, a média é que uma criança por semana é vítima em Guaramirim, seja de maus tratos, seja de abuso sexual ou de algum tipo de abuso e violência física, psicológica, emocional ou abandono. Então, para isso, nós estamos conscientizando as pessoas nesta semana, até o sábado, onde teremos pequenas ações na cidade aí, em relação a essa data. Então, eu gostaria que todos, né, se lembrassem. Inclusive, eu trouxe algumas fitinhas para os vereadores, se vocês me permitirem. Vou pedir para a minha assessora Chayene entregar aí para os vereadores. E, se possível, que usem amanhã e sábado essa fita. Ela é a mesma cor do maio amarelo, né? Já aproveito para dizer que, né, a gente precisa de paz no trânsito aí, mas ela é a mesma cor, mas o objetivo é para a gente relembrar e pontuar essa data em defesa, a garantia de direitos e defesa das crianças e adolescentes do nosso município. Agradecer já a casa também que permitiu esse espaço, e dizer que nós estamos, o Conselho da Criança e Adolescente está inteiramente à disposição desta casa e também das outras instituições. E pontuar que a omissão também me faz parte do problema. Então, se eu sei de alguma situação, se eu sei de algum caso de abuso, de abandono, de violência física, psicológica, enfim, eu posso utilizar o Disque 100, que é o telefone que cai direto do Ministério Público, na vara da infância, ou posso utilizar qualquer outra instituição da rede. A rede é composta hoje pela Polícia Civil, Polícia Militar, CREAS, CRAS e Secretaria do Social. Então, se eu sei de algum caso, a gente também está orientando as pessoas que, ao tomarem conhecimento, né, seja na sua vizinhança, seja na sua rua, enfim, que faça essa denúncia para que a gente não permita que no nosso município, que graças a Deus tem um índice muito baixo, e quem dera a gente consiga, com muito trabalho, com muito esforço, unindo as forças, a gente consiga zerar essa situação
no nosso município. Mais uma vez, senhor presidente, a todos os vereadores, obrigado pelo espaço e que Deus abençoe a todos. Obrigado, boa noite. Amém. Só, pastor, só para o 0100, ele é aberto 24 horas para discar, é só horário Diz normal? que 100, é isso. Diz que 100 é 24 horas, 24 você pode fazer a denúncia a qualquer hora do dia, enfim, à noite. Ele está sempre, tem sempre gente lá para receber essa denúncia aí. Isso vai direto para o Ministério Público. Tá bom, obrigado, pastor Rudy, né, pelas explanações do Maio Amarelo. Gostaria de fazer alguma pergunta para o pastor? Pedir questão de ordem. Sou obrigado, doutor Hélio. Gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar agora o Comitê de Gerenciamento de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu, o senhor Felipe, para fazer uso da tribuna aí, Felipe. Eu não sei se a tua explanação é extensa, mas nós temos uma faixa de 10 minutos, 15 minutos aí, né? Você já esteve aqui, você já sabe como é que funciona aqui na Câmara. Obrigado pela tua presença. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite aos vereadores. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo espaço disponibilizado. Eu vou tentar conversar em 10 minutos, até para abrir um espacinho para perguntas caso surjam. Contextualizando, eu venho aqui representar o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu. E surgem muitas dúvidas em relação ao comitê, porque a sede do comitê é na Anvale, então muita gente confunde as entidades, né? A Anvale com o comitê e demais entidades, enfim. Para colocar, a Anvale é um dos membros do comitê, da mesma forma que a Prefeitura de Guaramirim também é, e diversas outras prefeituras. Então, por que eu venho, por que eu estou nos municípios durante esse mês e no mês passado para falar do tema? No dia 22 de março, comemora-se mundialmente o Dia da Água. Então, o comitê ele pensou, nesse ano, em fazer pelo menos 3 eventos em toda a nossa bacia hidrográfica para falar dos resultados de um estudo que foi feito na região, que é o plano de bacia. Toda cidade tem um plano diretor, que vai trazer diretrizes de como é que a cidade vai crescer, como é que ela vai se desenvolver e assim por diante. Da mesma forma, quando a gente trata de recursos hídricos, existe um plano diretor das águas, que é o nosso plano de bacia. E o plano diretor não leva em consideração um município, mas leva em consideração toda uma área em que você tem a presença de um rio. No nosso caso, o rio principal, o rio Itapocu. Para você ter uma ideia, nós temos 12 municípios dentro desse sistema de bacia hidrográfica. Vai sair desde Campo Alegre até chegar em Barra Velha. Então, no dia 20, nessa semana, no mês de março, a gente promoveu 3 encontros, 2 deles na sede do comitê, em horários diferentes, que lá foi em Jaraguá, e um em Barra Velha, para trazer os estudos desse plano diretor de águas. E num desses encontros estava presente o promotor de meio ambiente aqui da região, o doutor Alexandre, e ele solicitou que a gente fizesse também, trouxesse também esses dados nas câmaras de vereadores para atender o Poder Legislativo e também levando numa reunião de prefeitos para demonstrar isso no Poder Executivo. Então fizemos reuniões na Associação de Vereadores, que foi em Massaranduba, né? Fizemos na VEV uma vez, e buscamos as outras câmaras de vereadores, tanto dos municípios aqui do Vale, né, da Anvale, mas também pegamos de outras áreas da bacia, como por exemplo São Bento do Sul. Tá? E daí, então, a partir disso, a gente está fomentando essa discussão em relação às águas na nossa região. E por que existe, então, essa figura do comitê e por que discutimos as águas hoje em dia? Isso vem de forma nacional a partir de 1997, quando fizeram a Lei das Águas. Vamos pensar, em 97 para cá, a gente tem mais de 20 anos de lei. Infelizmente, todos os instrumentos previstos em 97 ainda não foram aplicados. Então, o que falava a Lei das Águas? De uma forma bem sucinta. Essa lei busca melhorar a oferta de água para o desenvolvimento sustentável. É claro que o Brasil é um país que tem inúmeras realidades. A nossa oferta de água aqui é muito diferente do que tem no Nordeste. Então, a gente tem que entender como é que isso vai funcionar. Então, em 97, trouxe a Lei das Águas, e também em 97, ele traz a figura de quem vai ser o responsável por esse gerenciamento, que seria um comitê de bacia hidrográfica. E por que a gente precisa dessa figura de comitê para gerenciar as águas? Eu vou usar bem o caso do município de Guaramirim. Guaramirim ele tem uma situação bem peculiar na nossa bacia hidrográfica, porque ele está exatamente no centro da bacia. Então, por exemplo, Corupá está lá na porção oeste, onde a gente vai ter inúmeras nascentes. É um grande manancial da nossa região.
Já Guaramirim é um lugar onde você recebe todas essas águas. Vamos pensar se por algum motivo qualquer, motivo ruim, acontece uma catástrofe em Corupá e todas as águas de Corupá começam a ficar poluídas. No ano passado deu um derramamento da ALL lá. Então aquela poluição de Corupá vai chegar aqui em Guaramirim. Então não pode se pensar no gerenciamento das águas de forma municipal. Isso deve ser pensado de forma regional. Então, para isso foi criado o comitê, porque ele vai trazer, por exemplo, os municípios inseridos nesse contexto para discutir, mas não só os municípios, os usuários de água também, e assim por diante. Qual é a função do comitê, então? Em primeiro lugar, promover o debate do que está relacionado à água. É o que a gente vem fazendo nesses últimos tempos, indo nas câmaras e nos municípios. Segundo ponto, arbitrar quando temos conflitos de água. E a nossa região, por mais que não pareça, tem muitos conflitos, inclusive aqui no município. Quando, por exemplo, vocês ficam sem a água a concessionária de água aqui poder captar água no rio, porque está tendo uma descarga de poluente no rio Itapocuzinho. Isso é um conflito de água, né? Então, o comitê serve para arbitrar esses conflitos. E em terceiro ponto aqui, um dos principais, é aprovar e acompanhar e aprovar a execução do plano de bacia. O plano de bacia, eu tenho um exemplar aqui de um relatório síntese desse plano. Aqui ele deve ter umas 70 páginas, mas se for pegar todos os estudos, a gente vai ter mais de 1000 páginas de estudos sobre as águas da nossa região. Ele está disponível em meio digital no site Águas do Governo do Estado. Só buscar lá Comitê do Itapocu, plano de bacia, e todos os documentos, todos os estudos para chegar nesse resultado estão disponíveis. Esse documento aqui foi entregue, foi apresentado em fevereiro de 2018. Tá? Então, a gente está sempre tentando trazer ele a toda a população, porque é um documento que a gente tem que levar em consideração quando for discutir os nossos planos diretores, quando a gente for pensar no nosso desenvolvimento. Pode passar lá, por favor. Aqui. Como é que é composto um comitê de bacia? A lei fala que o gerenciamento da água tem que ser feito na nossa região. Então, parte do comitê, 1/3 dele, pelo menos, é formado pelos usuários de água. Seriam aqueles que pegam a água do rio para a sua atividade produtiva, como, por exemplo, uma indústria, e aqui na nossa região, como muito forte, a agricultura de arroz. São grandes usuários de água da nossa região. Então, eles fazem parte do comitê. A outra parte do comitê é formada pelos munícipes, mas não dá para colocar todo morador da região numa cadeira do comitê. Então, normalmente, isso é representado pelas prefeituras, pelas associações e assim por diante. Esses dois grupos compõem a maior parte do comitê. A terceira parte do comitê é formada pelo Poder Público Estadual e Federal. E por que essa parte é menor? Porque a decisão tem que ser tomada aqui. Não tem por que Brasília ou Florianópolis decidir sobre o que faremos com as nossas águas. Então, cabe a eles uma menor parte. Eu trouxe aqui hoje como é a composição do comitê em relação aos seus membros, às suas entidades membros. Eu deixei na cor escura. Tá bom. Valeu, obrigado. Deixei marcado na cor escura os representantes especificamente de Guaramirim. Então, no caso de usuários, a Serrana vai representar a concessionária de águas, e aqui os sindicatos trabalhadores rurais de Guaramirim. Tá? Pode passar. Quando a gente vai trazer o poder público municipal, os munícipes, a gente tem a Fundação de Meio Ambiente também participando do comitê. Em relação ao plano, é bem importante frisar, quando o plano foi apresentado, todos os dados dele, ele foi aprovado por unanimidade. Então, todos os membros aqui colocados, se não estavam, deveriam estar presentes nas discussões, mas aprovaram esse plano aqui. Pode passar lá, por favor. E aqui é o Poder Público Estadual e demais entidades de cunho estadual e federal. Dentro desse contexto, então, do plano de bacia, do comitê, foi feito esse estudo que é um plano de bacia. Esse estudo ele foi feito... financiado pelo Governo do Estado, pela SDS, né, Diretoria de Recursos Hídricos, e foi desenvolvido pela Universidade do Sul do Estado, pela Unisul. Então, a equipe que compôs o plano, que fez os estudos, é uma equipe muito gabaritada, e inclusive está desenvolvendo outros planos no Estado. E o que esse estudo traz para a gente?
que respostas ele coloca, né? E até que perguntas muitas vezes. Primeiro, quanto de água nós temos disponível para os nossos usos? Segundo tópico, quanto de água nós precisamos hoje e para os usos previstos no futuro? Qual é a relação, o balanço que a gente tem entre essa disponibilidade de água e esse uso que a gente tem hoje no futuro? Que alternativas nós temos para que essa água esteja disponível? E, por fim, que ações temos que tomar para que o recurso natural não falte? Contextualizando, a nossa bacia hidrográfica ela tem 3.000 quilômetros de extensão, né, como um todo, uma população aproximada de 300 mil habitantes, mas ela atende uma população muito maior, porque a água que sai daqui, por exemplo, do Rio Vermelho, atende outra parte de São Bento do Sul, que vai para as águas do Rio Negro, e a água aqui do Rio Piraí atende a outra parte de Joinville, lá para o complexo da Babitonga. A gente atende as nossas águas mais de 1 milhão de pessoas. Contextualizando Guaramirim, estamos bem aqui no centro da bacia. Passar, por favor. E como eu falei anteriormente, eu não posso pensar em gerenciamento de recurso hídrico pensando em município. Por isso, o plano de bacia ele leva em consideração outra unidade de planejamento, que são as subbacias. Guaramirim, o município aqui, ele é bem peculiar, porque ele está inserido na subbacia do Itapocuzinho, um pedaço na do Piraí, nessa subbacia do Médio Itapocu e um pouquinho da bacia do Rio Putanga. Tá? Cada uma dessas unidades tem características diferentes e necessidades diferentes. Está bem fraquinho de perceber, mas Guaramirim está localizado aqui. O que está um pouquinho mais escuro no mapa são áreas que a gente considera hoje como prioritárias para preservação ambiental, para a produção de água. Coloco a situação de hoje, porque cada pontinho desse aqui é um ponto de captação de água. Então, tudo que está acima desses pontinhos aqui está gerando água para a parte mais baixa. Então, essas porções mais altas aqui estão gerando água para as porções mais baixas da bacia. No caso de Guaramirim é interessante porque os mananciais da cidade não estão presentes na cidade hoje. Mês passado, se eu não me engano, viemos aqui, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, discutir sobre o plano da Mata Atlântica, em que fizemos até uma proposta de alguma criação de nova unidade de conservação, buscando uma nova área de captação de água para o município. Mas o município aqui tem que perceber, como alguns outros, que cuidar das águas hoje de Guaramirim indica cuidar de Xeredero, cuidar um pouco das áreas de Jaraguá do Sul e de Corupá. Mais do que cuidar é, de forma regional, buscar formas de interagir com os outros municípios para que eles cuidem dessas áreas, porque o que eles fazem lá atinge o que está acontecendo aqui. E um dos locais, ou talvez o primeiro local onde essa discussão tem que acontecer, é no Comitê de Bacia. Que juntos você consegue ter uma força maior para essa cobrança e uma discussão maior, buscando isso. O que o plano traz de dados? Sobre o uso da água hoje, maior parte da água é utilizada para irrigação. E isso não é um problema, isso é um fato. Então, da nossa bacia hidrográfica, a água é utilizada para irrigar. A gente não tem o arroz como uma forma de desenvolvimento econômico? Sim. Então, boa parte da água é usada para isso mesmo. Outra parte, abastecimento público e, na sequência, aquicultura. Muita gente achava que a indústria era o que mais usava água, mas a gente não tem nem 8% da água da bacia utilizada para a indústria. Importante frisar, esses 3 maiores usos precisam de água em grande quantidade e de água com qualidade. E da forma que a gente vê o desenvolvimento acontecendo hoje, a gente não está conseguindo nem uma coisa nem outra. É claro que esses dados mudam com o tempo. A sociedade ela se desenvolve, ela se transforma. A irrigação a gente percebe que está tendencialmente diminuindo, porque as áreas de irrigação estão diminuindo. A gente está tendo uma mudança de uso do solo e de uso da água. Então, isso aqui vai ser levado em consideração no futuro. Então, o que o plano traz, além daqueles usos? Primeiro, algumas situações começam a preocupar, ou deveriam preocupar a população como um todo nessa área aqui. É muito comum na região as pessoas terem água de poço em casa, e por isso eu acho que não vão depender da água que está na superfície dos rios. Mas o plano de bacia traz que a nossa bacia hidrográfica não tem capacidade de repor essa água do subsolo. Então, a água que está disponível lá embaixo hoje, ela não está em grande quantidade e também demora muito para ela voltar para baixo do solo. Então, para você ter uma ideia,
Essas duas áreas aqui, essa lá em São Bento do Sul e essa no litoral, são as áreas que você tem uma baixa capacidade de regeneração. Não quer dizer que é bom, ela é baixa capacidade. Toda a outra área da bacia, equivalente a 65% da bacia, tem capacidade insignificante de regeneração. Então a água subterrânea não pode ser uma alternativa primordial para a gente contar. Outro dado importantíssimo. Existe a falsa impressão que os nossos rios sempre têm muita água disponível. Mas andando muito pela região e principalmente conversando com o pessoal do interior, a gente escuta muito o agricultor falando que os rios foram muito mais profundos do que são hoje. Eu moro na região há 8 anos, eu escuto isso há 8 anos. Então eu converso com um agricultor de 80 anos que fala que tem rios que tinham 2 ou 3 metros de profundidade e hoje você atravessa com 40, 50 centímetros. Se eu percebo isso em 8 anos, vocês que são daqui já podem confirmar isso para mim. E o plano de bacia traz exatamente esse dado, falando que a vazão do nosso rio é alta. Ontem choveu forte, a semana está chovendo, então a gente vai perceber que o rio está muito alto. Mas 3 ou 4 dias sem chuva, o rio volta a ficar abaixo. Essa água corre rápido lá para a Barra Velha. Quer dizer o quê? A água escoa rapidamente. A permanência da água aqui é baixa. Temos a falsa impressão que tem sempre muita água disponível. E isso percebe-se principalmente na bacia litorânea e na bacia do Rio Putanga. Para você ter uma ideia, a bacia do Rio Putanga é importantíssima na casa da agricultura, tanto na aquicultura quanto na irrigação. Então tem-se a falsa impressão que tem muita água disponível. Esse mapa aqui é o que tem mais chamado a atenção, porque aqui ele já é feito, vamos dizer assim, uma soma da disponibilidade hídrica e do maior uso que se tem. E ele já traz o quê? Com uma vazão de referência que não é tão restritiva, que algumas subbacias já têm um problema de déficit de água. Isso não quer dizer que não tem água no rio. Isso quer dizer que, para todos os usos que se quer fazer, no caso quem outorga a água é a SDS, não poderia dar uma outorga. Então a gente percebe isso, de acordo com os dados do plano, no Rio Jaraguá e nas bacias do Putanga e do Médio Itapocu, a gente já teria uma situação crítica. Lembrando que isso não quer dizer que não tem água no rio. Isso quer dizer que, para os usos que se quer, você não poderia estar utilizando toda essa água. Muito importante frisar aqui também. A lei determina que, em primeiro lugar, a água tem que servir para atender as pessoas em suas casas. Então, isso é garantido por lei. Enquanto tem água no rio, as concessionárias de água têm o direito de pegar essa água. Em segundo lugar, a lei fala que a questão da agricultura tem que ser atendida. E depois disso, os outros usos. No caso da bacia do Rio Jaraguá, aqui, que está gerando uma certa polêmica, para abastecimento humano, o rio ele está com água suficiente. Para a agricultura, tem água suficiente. Só que essa parte deficitária começaria a aparecer para os demais usos. Certo? Esse aqui é aquele outro mapa com as informações daí referente aos rios em si. Tudo que está azul quer dizer que o rio tem uma situação superavitária de água, principalmente nas nossas cabeceiras, onde você não tem uma grande ocupação e você tem ainda uma floresta muito preservada, né? Permitindo que se tenha água ali. Só que você vai mudando com as cores de acordo com os usos. Então, você tem a cor preta aqui, você vê que são rios que já apresentariam situação deficitária no fornecimento dessa água em relação à sua demanda hídrica, né? Então, nas partes mais baixas da bacia já teria um problema se instalando. Nosso plano, então, trata no intervalo de 16 anos, com um cenário otimista e um pessimista moderado. É bem importante frisar, esse plano, como um plano diretor, por exemplo, ele foi entregue em 2018, mas a previsão para ele ser revisto é em 2028. Porque, como eu falei antes, a sociedade é dinâmica, ela não está parada, e os usos vão mudando, e as necessidades vão mudando. Então é importante a gente ter isso em mente também, que o plano ele tem que ser revisto para ele ter uma efetividade. Então, num cenário moderado, que é tendo algumas ações, né, sobre o nosso uso da água, a gente teria uma situação parecida com o que a gente tem hoje. Parte da bacia começaria a sofrer mais com a pressão sobre os recursos hídricos. Pode passar, por favor.
Tudo que eu falei até agora foi em relação à quantidade de água. Em relação à qualidade da água, o plano de bacia levou em consideração a quantidade de esgoto que nós temos coletado e tratado. E a gente percebe, ou é fato, que a nossa região não tem, ou tem um problema em relação à coleta e o tratamento de esgoto, né? Principalmente pelo custo disso. A gente tem Jaraguá do Sul com um percentual bom e os demais municípios com déficit em relação a isso. Então, ele leva em consideração essa parte da coleta e tratamento e os rios que estão aqui na cor vermelha. Então, eles apresentariam problemas hoje em relação a isso. Aqui não são levados em consideração dados referentes a demais substâncias encontradas na água, até porque isso demanda muito custo e esses dados só têm aparecido nos últimos tempos. Mas, com certeza, no futuro, isso deve ser levado em consideração. Pode passar, por favor. Dentro dessa situação que o plano coloca, o que ele traz também, então, como pontos onde deve se atuar? No saneamento básico, a melhora no sistema, distribuição de água, etc. No manejo rural, para você diminuir a pressão das águas ali. Em relação à irrigação, com otimização do uso, a indústria também da mesma forma, e a preservação ambiental para que a gente garanta áreas em que você vai ter essa produção de água para os demais usos. Bem importante frisar, onde o comitê consegue atuar. O comitê não é um órgão fiscalizador e nem um órgão hoje executor dessas ações. Da forma que ele está instaurado hoje, ele consegue juntar os grupos, discutir e buscar meios para que isso aconteça. Por que está sendo muito interessante, muito importante chegarmos nas câmaras de vereadores, que são os legisladores dos nossos municípios? Porque com os debates que a gente tem feito nas câmaras, a gente consegue propor ou começar a iniciar uma discussão sobre algumas formas que a gente pode ter, por exemplo, reservações de água na cidade. Então, a gente vê exemplos, por exemplo, como em São Bento do Sul, onde existe uma ideia de pagamento por serviço ambiental que foi instituído por uma forma de lei, ou em alguns municípios que apresentam iniciativas de novas construções com sistemas de captação de água que muitas vezes vêm por meio de leis. A nossa ideia é, claro que no futuro todo mundo consiga implementar isso com um custo baixo, mas que a gente inicie essas discussões, porque são formas da gente tentar atender essa demanda futura de água, que já existe uma previsão que ela vai ser um pouco mais complicada do que hoje em dia. Então, agradecer de novo a disponibilidade. Alguns vereadores já estão cansados de me ouvir, que é a segunda ou terceira vez já que estão vendo a apresentação, e infelizmente não tem muito tempo para a gente falar disso hoje. Então, aqui fica o contato do comitê, né, o telefone, o e-mail. Dentro de todo esse contexto, eu deixo o convite também no dia 29 de maio, a gente vai fazer uma capacitação lá na Vale sobre pagamento do serviço ambiental. Foi uma questão que surge para discussão e seria, por exemplo, um pagamento para um agricultor que vai preservar uma área, para fazer essa troca da área de produção dele hoje por uma área de floresta. A gente vai trazer iniciativas que a Fundação Boticário tem no Brasil, o município de Camboriú tem isso na subbacia ali, a SDS, que é quem organiza isso hoje. Então, a gente está tentando fazer com que a nossa região, de uma forma integrada, de uma forma parceira, discuta o assunto para trazer um benefício para todo mundo, né? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Hoje em dia, a gente entra muito em contato por meio das redes sociais, por isso, busquem Comitê Itapocu no Facebook ou demais redes sociais, porque lá a gente sempre está tendo essa interação e essa conversa com todos os interessados. Novamente, obrigado. Alguma dúvida? Eu deixo aberto se algum vereador querer fazer algum questionamento com o Felipe e aproveitar a oportunidade na noite de hoje. Peço a palavra, presidente. Vereador Charles. Primeiramente, eu quero parabenizar o comitê pelo excelente trabalho que vem realizando sobre a bacia do Itapocu, né, que Guaramirim está inserido. Eu já tive a oportunidade de assistir a tua apresentação lá em Massaranduba, na Assembleia da VEV. Lá foi mais completa, o senhor trabalhou com mais dados. Realmente digamos assim, é de deixar a gente de cabelo em pé, como diz, né? A questão da água na nossa região, inclusive isso que você coloca, que o nosso subsolo é fraco em água, isso já mais ou menos uns 20 anos atrás tinha
uma empresa italiana que queria instalar um tipo de um hotel aqui na nossa região, e eles foram fazer uma pesquisa e constataram que isso que o senhor está colocando, que o subsolo aqui na nossa região de Guaramirim é muito fraco e que nós, Guaramirim, precisa preservar o nosso rio, porque o nosso rio, sem o nosso rio, acaba Guaramirim. Tem já o caso de Jaraguá do Sul ali no Rio Jaraguá, ali no Rio da Luz, né? É a região do Rio da Luz ali, né? Que ali parece que não vai ser mais liberado empreendimentos porque falta água, né? O senhor falou que ali para a agricultura abastece, para consumo abastece, mas para outros empreendimentos já começa a faltar água. Isso ele vai para uma análise da SDS e depende do empreendimento, como aconteceu no Rio Piraí, a Água Joinville teve dificuldade para conseguir uma outorga nova, mas conseguiu depois de uma discussão, mas vai dificultando cada vez mais, porque a água ela é finita, né? Sim, sim. Aqui em Guaramirim nós temos até naquele trabalho que foi feito aqui, eu participei, onde foi feito o mapeamento de mais algumas áreas em Guaramirim, foi citado ali, eu acho que o defuntinho aqui, né? Lá a questão do Bridental, lá o Rio Cristina, e se eu não me engano Jacuaçu também, alguma coisa, acho que foi isso, acho que foi 3 pontos que são áreas de preservação, porque são áreas de nascente. E eu acho que temos que partir por isso, e aquela questão ali que o senhor coloca de que o agricultor que começa a preservar as nascentes, ele vai receber um retorno, uma indenização. Eu acho que isso é ótimo, precisa fazer. Inclusive aqui, naquele dia que nós fizemos essa discussão, estava aqui aquele engenheiro de Joinville ali, e ele até outro dia colocou que ele tem uma área de terra aqui onde que é o Rambugio, ali na caixa d'água, e ali tem várias nascentes também. Então ele está dispondo essa área ali, digamos assim, às vezes tem aquele empresário do ramo imobiliário que precisa fazer eu não sei como é que uma compensação. Eu poderia estar fazendo essa compensação comprando uma área lá para preservar, né, porque lá tem também várias nascentes. Mas eu acho que é ótima essa iniciativa. Agora, por outro lado, deixa a gente de cabelo em pé, porque sem água não há vida, né? Eu falo para os meus alunos na sala de aula a respeito disso. Inclusive, estou fazendo um trabalho com os alunos dos 6º anos, começando a conscientizar eles para eles diminuir o desperdício, na questão do tempo do banho, a questão da torneira aberta quando está escovando o dente. São pequenas atitudes, mas que já tem que começar a trabalhar com eles. E a gente sabe que de um modo geral, não é só molecada, né? De um modo geral, a população não tem essa consciência. Então, teria que trabalhar bem essa consciência de evitar o desperdício de água. Era isso. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer questionamento? Eu até me preocupo, viu, Felipe, que assim, eu questionei ano passado, quando aqui foi aprovado uns projetos de lei com um financiamento alto, né? Para começar a investir junto no esgoto sanitário. Está sendo feita umas obras aqui no município de Guarani que não está sendo investido 1 metro corrido de esgoto sanitário. Isso. Quer dizer que Guaramirim hoje não contribui com 0% para a limpeza da despoluição do nosso rio. Isso é complicado. Eu sei que eu tenho uma nascente, a nascente do rio Ponta Comprida, né, Pete? Da microbacia 2, ele nasce dentro do meu terreno. Pô, eu tenho um maior cuidado com aquele troço ali. Claro que ele nasce lá no morro, ele desce, uma parte passa reto e uma parte eu aproveito que vai na água da lagoa, mas volto no caminho e vai embora. Então eu me preocupo. Tem muita gente que diz, por que tu não desmata, não planta alguma coisa? Cara, para mim essa água aí vale ouro, é um filete pequeno, mas eu valorizo muito aquilo ali. Eu jamais vou derrubar aquilo ali. Tá? Enquanto for meu, eu acho que não... eu até gostaria de entrar um dia numa compensação dessa aí, para ter um retorno, de buscar algum lucro em cima disso aí, porque eu tenho lá quase 100 mil metros que eu mantenho roçado ali, limpo, acho que não dá 5 mil metros, o resto é tudo em área verde, sabe? Eu, uns 35 anos atrás fiz um projeto de manejo de reflorestamento e nunca mexi mais, sabe? Só mantenho aquela áreazinha limpa aí para não ter também cobra dentro de casa, mas o resto fica à vontade para ter essa água limpa, que é uma água que ela não tem peso, é uma água suave, não faz mal, sabe? Meu Deus, e aqui
a gente tomando água daquela de nascente, toma água, a gente hoje tem na rede aqui, que ela tá, claro, ela é bem tratada e tudo, né? Mas a gente tem municípios aí, que nem Massaranduba, que eu tive lá no dia, que eu teve lá dando esclarecimento na Câmara lá, o agrotóxico tem nas águas. Nós aqui estamos, nesse momento, a gente está livre desse problema, né? Mas isso é uma coisa muito agravante. Então, realmente, se o pessoal não se conscientizar, né, e ajudar, isso já começa, que nem o Charles falou, nas escolas, a gente tem que reciclar em casa também, né, para fazer a reciclagem do lixo, porque é ali que começa, né? Nós temos um problema aí no Rio Branco, onde era o aterro do lixão aí, ó. Agora estão falando até em instalar uma usina para tentar recuperar aquilo lá, para depois, putz, mas é problemático, sabe que agora ninguém quer, eu também não quero esse troço aí, né? Mas algum dia algum lugar vai parar. Eu não sei se um lixão daquele, se um dia vai despolir isso aí, mas para recuperar, você vai levar talvez 200, 300 anos, sabe lá, né? Mas é isso aí. Eu fico agradecido aqui pelo teu... Pode ficar à vontade. Essa parte que a gente tem discutido muito e chama muita atenção é a parte do próprio pagamento de serviço ambiental, e o arranjo para isso funcionar tem que ser muito bem discutido. E o importante e o interessante é que nós temos arranjos que funcionam. Nós temos aqui o nosso vizinho ao norte, São Bento do Sul, faz isso. Faz mais de 10 anos, São Bento do Sul tem uma iniciativa de pagamento por serviço ambiental. Mas a grande questão é, como a questão do lixo, ninguém quer ter uma usina, um lixão perto de casa, mas ele é necessário. Todo mundo quer ter uma água de qualidade, mas tem que lembrar que a gente tem que pagar por essa água. E cai naquela questão, quem vai pagar, onde vai pagar e assim por diante. Rapidinho sobre o caso de São Bento. No caso de São Bento do Sul, o repasse é feito pelo SAMAI de São Bento. E o consumidor em casa sabe que uma pequena porcentagem, são centavos na conta dele, servem para pagar para o agricultor. Que a gente percebe muito, espera-se que você vai ganhar um cheque de 50 mil reais, 100 mil reais por ano. Não chega a um valor assim, com áreas, enfim. Por isso que eu digo, o arranjo tem que ser discutido, quem vai participar tem que estar presente nas discussões, o agricultor tem que estar presente porque ele é a parte interessada, a sociedade que vai usar a água tem que estar presente porque ela também vai pagar por esse recurso, porque a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio nisso, porque a água serve para todos, não é? E ela está vindo de algum lugar. Para você ter uma ideia, mundialmente isso funciona. A cidade de Nova York pega água a centenas de quilômetros e eles pagam pela preservação de todo o corredor e das nascentes de onde eles pegam essa água. Isso há bastante tempo já a gente tem. Então, o comitê está promovendo essa discussão para a gente sentar com, se possível, os 12 municípios, se não pelo menos os 7 da Vale, que estão mais próximos, e como é que a gente vai resolver esse problema, ou melhor, não deixar que esse problema aconteça. A proposta é essa, vamos lá discutir, vamos sentar, vamos buscar um arranjo, trazendo aí um benefício para todo mundo. Mata uma curiosidade da turma, eu sei que eu também tenho essa curiosidade, e muita gente vai perguntar depois, puxa, ninguém perguntou. Se tu souber responder, eu acho que tu sabe, tu faz parte do processo. Onde nasce o rio Itapocu? Se puder voltar uns slides, o rio Itapocu nasce, a nascente mais distante dele. Esse aqui já aparece, tá aqui, ó. Fica em Campo Alegre. Uma área minúscula de Campo Alegre, até o Plano de Bacia fez um estudo disso aqui. A gente não tem 60 pessoas em Campo Alegre nessa área aqui. Essa é a nascente mais distante. Mas confunde-se muito porque o rio só recebe o nome de Itapocu aqui em Corupá. Para quem conhece bem a região, tem um lugar chamado Prainha, não é a Prainha da Oma, a Prainha em Corupá, em que você tem a ponte, você desce da rua, tem a ponte de ferro atrás, onde passa o trem. Aquele é o ponto aonde nasce, aonde se forma o rio Itapocu. E a história diz que eles subiam de canoa de Barra Velha até esse ponto e a partir dali desciam das canoas e iam a pé até o Planalto. Então a nascente mais distante é Campo Alegre e a formação dele se dá em Corupá. Obrigado, Felipe. Eu acho que foi bem esclarecido, eu acho que todo mundo entendeu, né, o recado, e também para fazer o seu trabalho, o dever de casa. Agradecido mais uma vez pela tua presença.
Achei que até achei que o Santini vinha junto, mas fico agradecido pela tua presença e obrigado pelo convite por ter nos atendido aqui. Obrigado mais uma vez. Queres fazer tuas considerações finais? É só dar uma boa noite. Então, novamente agradecer a abertura do espaço. Novamente nos colocamos à disposição como Comitê Itapocu. O senhor falou do Sérgio Santini, que é o nosso presidente do comitê, é agrônomo aqui, né? Está ali no próximo BR. E o comitê está disponível para isso. É um espaço de debate, é um espaço para a gente discutir a questão das águas. Quanto mais a gente conseguir fazer isso de forma junto, né, a gente vai ter mais força para trazer melhoras sobre, né, o assunto, sobre a situação. Então, de novo, obrigado e boa noite. Obrigado, Felipe. Nesse momento, estamos no grande expediente inscrito o vereador Charles Long na tribuna. Vereador, 10 minutos. Presidente, eu vou dispensar a tribuna, até porque nós só estamos em 5 vereadores, eu gostaria que tivesse os 9 aqui. Então eu dispenso a tribuna hoje. Usarei a tribuna na próxima sessão. Tá? Obrigado, vereador. Eu também Tá, pode ir. Nesse momento, então, eu passo para 5 minutos de explicações pessoais para cada vereador. 5 minutos. Presidente, então eu peço já a palavra. Vereador Charles. Hoje, então, rapidamente, a gente participou lá no hospital da apresentação da diretoria ou da gestão que vai administrar o hospital a partir do dia 1º de junho, Grupo Santé. E aí eu questionei lá, que eu já tinha feito uma indicação aqui, que o prefeito chamasse uma audiência pública para dar mais transparência a esse processo. Então, eles falaram que a audiência pública não cabe mais, porque o contrato foi assinado hoje, né, então já está sacramentado, e vão iniciar os trabalhos no dia 1º de junho. E aí, então, o que pode ser feito é uma reunião pública, né? Reunião pública. Então, eu estou propondo aqui, presidente, que a Câmara de Vereadores faça, né, tome a iniciativa de promover essa reunião pública, convidando ou convocando a gestão da Santé, do Grupo Santé, que vai administrar o hospital, para uma reunião pública no próximo dia 27 de maio, é uma segunda-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Então, eu não sei se os colegas aí, o que os colegas têm a dizer, né? Nós estamos em 5, estamos ainda com a maioria, se tiver de acordo, acho que a gente poderia. E aí a gente tem que já, digamos assim, amanhã mesmo, já entrar em contato com o pessoal da Santé para eles se agendarem com essa data do dia 27, para eles virem aqui nesta casa, e aí eu já quero convidar os senhores que já estão aqui hoje nesta casa, também o pessoal que está nos ouvindo pela Rádio Câmara, que se faça presente, porque esse é o dia de a gente conhecer qual é o projeto de terceirização, o que vai ser realmente ofertado, né? A gente já teve aí o questionamento sobre a questão da maternidade, que já está descartado, mas acho que é importante a gente conhecer mais a fundo e mais pessoas conhecerem essa proposta que já está sacramentada da terceirização do hospital. Então, dia 27, às 19 horas, aqui nesta casa. É uma segunda-feira. Outra questão, presidente. Está aqui o seu Oda de Vigília, morador lá do Serenata, e ele está aqui exatamente porque ele está indignado com o fato que aconteceu lá. E quando é que foi? Acho que foi anteontem, né? Foi essa semana, né? Semana passada. Semana passada, a escolinha lá do Serenata estava, digamos assim, não estava sendo mais usada. Ela foi demolida. Foi demolida pela prefeitura, né? E aí ele fez contato comigo. Eu entrei em contato com o Osni Denk, né, que é o secretário de infraestrutura, e o Osni falou que ele foi lá
executar o trabalho da demolição daquela escolinha, a pedido do vice-prefeito. Então, a questão ali que ele coloca, eu acho que gostaria até que, depois da sessão aí, até se eu disse que é o advogado aqui pudesse estar ali, porque existem algumas questões ali. Eles colocaram para nós, foi colocado assim rapidamente, de que a partir do momento que não teria mais utilidade aquela escola, então o terreno ali automaticamente voltaria ao ex-dono. E é isso que ele está questionando. Então, há um questionamento que depois eu gostaria de estar conversando aí, depois da sessão, a respeito disso. Tá? Sim. Então, depois nós vamos discutir essa questão aí. Queres falar alguma coisa? Presidente, concede alguma coisa? Não, vai ver aí, Oda, faz a tua afirmação aí. Eu só quero dizer que foi. Tá ligado? Eu só quero esclarecer uma coisa aqui. Essa doação foi feita em 1962. 62. 62. E na época do governo Mário Sérgio Peixe, eu era presidente da associação lá da Serenata. E pedi para que a prefeitura arrumasse os documentos daquele terreno. Aí procuraram aqui, não tinha. Aí a secretária de Educação foi para Florianópolis, pegou o contrato, ficou na prefeitura e eu peguei uma cópia. Existe um contrato de 1962 sobre esse terreno. O Estado não ia construir em cima de um terreno aonde que não existe documento. Então, eles alegam que não tem documento daquele terreno. Mas existe um contrato. Foi feito em 62. É só procurar que eles acham. Estava aqui na prefeitura. Se eles não deram o fim desse contrato original, deve estar aqui. Porque elas foram, você sabe também que elas foram municipalizadas no tempo do Mário Sérgio Peixe, essas escolas. Então, deve de ter os documentos aqui. Eles não podem simplesmente pegar esse terreno e dar, diz que é para o antigo dono, mas ele já é o quarto depois de foi doado. Tá certo. Acho que nós temos que verificar depois, né, com o jurídico aí para dar uma assessoria nessa questão. Acho que se existe esse documento, eu acho que a comunidade tem o direito de saber. E no meu entendimento, eu acho que se tivesse que ser demolida, como foi colocado para mim, que já estava muito perigoso, que poderia acontecer algum acidente, mas então que antes de fazer isso, que fosse conversado com a comunidade, né? No mínimo, ter reunido lá a associação de moradores, ter conversado, olha, está assim, assim, mas simplesmente foram lá, fizeram o trabalho e a comunidade foi pega de surpresa, né? Então a gente lamenta essas proposições aí, né, fazendo de forma arbitrária. Pois é, essa questão da água aí, novamente, presidente, eu me lembro que eu até apresentei um projeto nesta casa, e o projeto não veio ao plenário porque teve um parecer jurídico contrário sobre de uma lei municipal exigindo, né, de quem fosse construir uma casa acima de 70 metros, 90 metros, não me lembro se é 70, não, acho que é 90 metros, acima de 90 metros quadrados, que fosse exigido desse empreendedor a construção de uma cisterna para captar a água da chuva, para não precisar utilizar água tratada, né, a fim de lavar a calçada, lavar o automóvel, enfim. Então, iria economizar. Eu até tenho um exemplo que o meu vizinho que construiu faz aí uns 5, 6 anos atrás, ele construiu a casa dele, e ele construiu uma cisterna. E hoje ele gasta da água da rede, né? Ele conseguiu diminuir mais de 50% o consumo da água da rede. Então, assim, isso traz também uma economia
para o município, né? E também o próprio e a água da chuva sendo armazenada de forma correta, não vai ser utilizada para o consumo humano e nem animal, mas poderá ser utilizado para molhar as plantas, para lavar a calçada, para lavar o automóvel, enfim. Então nós temos que começar a mudar essa, né? Eu não sei, eu acho que o senhor concorda com isso, né? Está trabalhando essa questão. Então a gente deveria voltar novamente a conversar isso. Se o legislativo não tem, não pode apresentar esse projeto, então que esse projeto viesse da iniciativa do executivo para esta casa, para se tornar lei. Então eu vou estar, na próxima sessão, vou estar fazendo essa proposta através de uma indicação, para a gente poder estar discutindo. Então, desde já, eu gostaria de poder contar com o apoio dos senhores. Era isso, uma boa noite a todos, e voltem sempre a esta casa. Obrigado. Palavra continua livre. Vereador Liseu. Como o rapaz aqui estava falando da falta da água, e eu estou preocupado com a água. Eu quero mostrar umas fotos aqui, se os puder apagar a luz. Acho que deve ter aquele... Está aqui com o Borba, deixa eu pegar aqui. Hoje estive na estrada do Bananal, visitando, acompanhando a obra. Por sinal, a obra está indo muito bem, vocês podem ver. Uma obra boa, muito bem feita. Mas tem umas questões ali. Pula a foto ali. Aqui tem uma galeria muito bem feita, vocês podem ver, tem uma galeria, mais um tubo. Então, com certeza, aqui não vai ter problemas, né? Com a água, que é bastante. Aqui, gente, tem uma tubulação que passa o asfalto. Sinceramente, para mim, isso aqui, e é grande, gente. O que tem para trás, deu para medir aqui, eu consegui chegar mais perto, me parece de 60 centímetros, presidente. Então, vocês podem ver que já está tudo entupido, né? Isso aqui para trás tem muita parte da agricultura, isso vai, quando chover, vai alagar tudo, que isso não vai conseguir passar aí. Tem mais foto aqui. Não, essa aqui é outra. Ó, vocês podem ver o tamanho que é a bacia lá, né? Segue outra foto, deve ter mais aqui. Aqui também tem outra aqui, gente, que essa é outra. Muito pequena também pela quantidade que se vê o tamanho do valo aqui, gente. Isso é um tubo muito pequeno. Então, quero deixar um alerta aqui que o secretário, o engenheiro responsável por essa obra, desse asfalto, tome providência. Se tiver que trocar, eu acho que tem que ser trocado, e que troque já, antes que faça o asfalto, né? Porque depois vai ficar muito mais difícil. E os agricultores aqui, gente, olha só, isso aqui, ó, tudo vai ficar tudo alagado, com certeza, porque o asfalto está bem mais alto que essas bananas aqui. E é esse valo que chega ali, que tem aquele tubinho ali de 60 centímetros, né? Então, há uma preocupação com os agricultores ali da região, com certeza, né? Porque tem que estar preocupado mesmo. Espero realmente que o secretário veja isso e que faça a troca desses tubos antes que o asfalto seja terminado, né, presidente? Se vocês puderem também ir lá dar uma olhada, vão ver que realmente a situação ali é ruim, tá, gente? Então, muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Palavra continua livre. Bom, ninguém querendo falar, eu vou... O vereador não quer? Não? Já estamos aí em quase 15 para as 8. Eu só gostaria também de colocar, assim, eu fiquei sentido hoje que o convite veio para nós ir lá no hospital na apresentação tarde, e já se falava a semana inteira que isso ia ter uma coletiva com a imprensa, né? E todo mundo já sabia o que ia acontecer. Só que aqui dá para ver que se o prefeito sair dali, ninguém mais sabe nada, né? Foi a Brasília e ligou de lá para mandar o convite para nós ir. Eu não vou, tenho meus afazeres pessoais também para cuidar. Eu me dedico na Câmara aqui, dia de sessão à tarde, fico à tarde, dia que não tem sessão de manhã. Então eu tenho meio de expediente para toda a comunidade que vem aqui a esta casa. Então hoje de manhã eu tinha já compromisso assumido, né? E eu faço esse trabalho, tá? Então a gente fica chateado com algumas coisas. Eu gostaria também de perguntar, que a gente fala e só tem que escutar. Eu queria aproveitar e pedir para o líder de governo o que foi feito, porque eu vejo que as coisas são jogadas fora. O que foi feito com aquelas palmeiras, não sei se era palmeira real, ou era outro tipo de palmeira, que estavam plantando no canteiro do trevo junto com aquelas buchas. Plantaram umas florzinhas lá, vai ficar bonito quando florir aquilo lá,
mas aquelas palmeiras marcavam a entrada da cidade. Eu gostaria de sair na próxima sessão o que foi feito com aquelas palmeiras. Se foram jogadas no aterro ou foram replantadas de forma legal em um outro lugar, né? Quanto a Santé, eu espero que tenha sucesso, né? Eu não estou aqui para julgar, a gente está aí para depois acompanhar o trabalho deles. A São Camilo foi ótima, né? Para mim foi muito boa. Se ela botou um dinheiro deles para botar lá, isso é problema deles, não é meu, né? Eu acho que os gestores anteriores fizeram o seu trabalho. Agora, se você ganha dinheiro num lugar e você investe em outro lugar, não tem nada a ver com o município. Então, se sobrou dinheiro, isso é problema deles, né? Agora, dizer que com 500 mil, claro, com 500 mil fizeram um milagre, se sobrou dinheiro para investir no hospital em Concórdia. Agora, não gastar 1 milhão, quase 1 milhão, e não ter maternidade e não ter a pediatria, né? Eu acho que é muito dinheiro, gente. Tá. Eu falei esses dias e falo agora de novo. Foi prometido em campanha que tocava o hospital com 400 mil reais. Tá? Já chegaram, ano passado, teve uma época aí que chegou a pressão de contas aí com mais de 1.250.000. Então, não vamos falar do passado, né? Que quando eu questiono algumas coisas, eu sou primeiro sou taxado, tá? Mas eu sempre digo uma coisa aqui, ó. Para chegar no pé do meu governo ainda falta muito aí, tá? Meu governo, eu sinto orgulho do governo que nós fizemos aqui dentro desse município de Guaramirim, né? Asfaltamos muitas e muitas ruas. Vamos somar isso em quilometragem, dá algum quilômetro, né? Então não adianta dizer assim, eu fiz 50 ruas e fico 50 ruas pequenininhas. Isso não, né? Mas a eleição ano que vem está aí, o povo vai decidir quem vai escolher, né? E é isso aí. Então a gente faz o trabalho da gente. Quero aqui agradecer a presença do pastor Rudy Conelso, ao Felipe, né, que veio aqui se expor aqui, a Joaninha aqui do hospital, que faz tempo que não vem mais aqui, né, ao Oda, ao Marcos, ao ex-vereador Linturi, ao Pitcher, ao Ademir, ao Ildecir, e eu não sei o nome do rapaz do telefone, mas obrigado pela presença e nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Fico sentido que 5 pessoas, se sai mais um, não dá mais quórum, encerra a sessão. Eu acho que fui chateado, eu nunca fiz isso aí, mas cada um tem o seu motivo. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presença extraordinária, marcando a próxima dia 21 de maio, dia 19, dia 2019, terça-feira, com início às 18 horas. Sessão encerrada.